grupo Ideologia Fatal, a mente por trás de projetos que fortalecem as periferias como Sarau da Composição Urbana, Somando na Quebrada, Festival Tardes Africanas. Mano Lee, ele é muito mais que um nome na cena. É resistência viva, é cultura pulsante, é a luta contra o racismo, contra a desigualdade e contra o apagamento da nossa história. E hoje o papo é reto, consciente e necessário. Então compartilha, comenta, manda sua pergunta e cola aqui com a gente. Com vocês, Mano Lee. Opre, one, two, three. Salve, salve, Xará. Satisfação, JP. Satisfação máxima, Cris Woods. A Cris arrumou uma nova função, hein? Arrumei, poxa. A Michele tá na sintonia. De onde saiu isso, viu? Eu acho que é do Fatal e tal. Acho que tá no Ideologia Fatal. Bom, nós, satisfação máxima a todos os curtidores, a todos os ouvintes, a todos que estão e todas que estão na audiência. Estamos sempre se reinventando, né? Então, cada citação aí que você citou, Ideologia Fatal, onde tudo começou, né? Há 30 e poucos anos aí atrás, motivado ali pelo 365 anos de Zumbi, Vale do Anhangabaú. Ainda insisto em dizer, foi o melhor e maior festival de rap que o cenário já teve, que a cidade de São Paulo teve, porque foi ali no Vale do Anhangabaú, onde nem a chuva arredou os curtidores, os fazedores do movimento, vários grupos cantou, a repressão policial tentou calar o evento, prenderam o MRN na época, embaçaram no Racionais, mas foi o lançamento da música Fórmula Mágica da Paz, lotado, e eu saí dali, mano, é isso que eu quero. Já tava curtindo vários bailes na época, né? Porque eu comecei como curioso, né? Com 13, 14 anos, já tinha os mais velhos curtidores nos bailes. Os caras me levavam lá pro Asa, pro Sandália, pro Projeto Radial, Projeto Leste 1, Sunset, e eu entrava com os caras, falavam, mano, faz cara de mal, cara feia, e entra, porque senão você vai passar a noite inteira na rua. Eu já tinha saído de casa escondido, só ia conseguir voltar no outro dia e dormir na rua, então eu fazia aquela cara mesmo e tal, e entrava ali dentro. Mas quando me apresentaram, o saudoso não, o grandioso W.O., salve RPW, me apresentou, nós era office boy, ali na década de 90 e tal, trabalhávamos no Itaim Bibi, ele me apresentou o Santana Samba, né? Ele me apresentou o Santana Samba, e ali eu vi a sintonia, porque toda quarta tinha o cronograma do mês, e esse cronograma do mês, muitas vezes, o grupo que ia tocar na primeira quarta-feira, ele estava presente na última quarta-feira. Ele ia prestigiar aquela agenda mensal. Então tocava acho que 3, 4 grupos, a Rúbia que fazia os contatos, anotava. Você encontrava na fila Sistema Negro, Consciência Humana, o Brau e o Bru na fila pagando ingresso para entrar, indo para curtir. Então todo mundo curtia. Todo mundo, um prestigiava o outro, e era um ponto de encontro. Então eu ficava deslumbrado. Então quando eu fui no Santana Samba, plena quarta-feira, saí do trampo, era 5 e pouca, entramos no ônibus, o ônibus lotado, saímos do Itaim, chegamos em Santana por volta das 8 horas, mas, quando chegou lá, mano, irradiou, era o SPDJ com o saudoso Natanael Valêncio. Então, essa época tinha uma hegemonia, sabe? Eu achava muito legal a inscrição, só que a inscrição não era só para cantar. O cara ia cantar na última quarta, um exemplo, o seu programa, quem ia estar na agenda do último dia do mês está aqui, ó, curtindo, botando a cara e vice-versa. Então, eu peguei essa época, né, e movido a toda a repressão policial,
né? Na época era Baratinha, a D20, aquele fato verídico que o ML estava mais de 10 horas atrasado. Anos 90 a cena era bem violenta mesmo, o barato era 1000 grau, e para fazer rap sempre foi bem difícil, porque você tinha que sair, um exemplo, tinha as posses. Eu me lembro que eu saía daqui da Oeste, do Rio Pequeno, sabadão, a pá de mano indo jogar bola, indo curtir. Eu atravessava a cidade para ir lá no Sedeca Posse, lá em São Mateus, ali em Sapopemba, para ter informações, porque as informações não eram igual ao Google hoje, né? Você tinha que ir atrás. Festival do Colégio Haroldo, onde tinha vários grupos, enfim. E o Ideologia Fatal, eu sou muito grato, né? Eu sou idealizador. Ideologia Fatal, informações de ideia pelo inevitável do destino. E ao longo do tempo a gente vamos se adequando. Veio a questão do sarau composição urbana, que teve um momento que sempre foi escasso eventos de rap, né? E a quebrada sempre foi um desafio você levar eventos de hip hop para quebrada. Porque muitos DJs sempre davam um jeito de brecar rap nacional ao vivo. Ah, não, agora não. Quantas vezes eu cheguei para cantar, vem cantar aqui, chega 10 horas da noite, quando a gente ia cantar era 6 da manhã, 6h30, na hora que o cara tava lavando o salão, né? E eu tive sempre essa visão, e esse anseio, esse desejo de conquistar e lutar pelo espaço do rap, né? De ter os shows, da gente mesmo se propagar. Então eu fiquei muitos anos focado nisso, na produção de evento, em querer criar evento, e seguimos. Sarau Composição Urbana, veio nessa empreitada, Tardes Africana, que é a cultura da nossa ancestralidade, da pauta antirracista, que a gente sofremos na pele tudo isso. E o Somando na Quebrada é as oficinas, que é o hip hop dentro das escolas. Estamos chegando depois de longos anos. Graças a Cindy Campbell, a uma mulher que criou o hip hop. Não foi os homens, hein? Não foi os homens. Graças a Cindy Campbell. Maravilha. Quero dar boa noite, né, ao Douglas, que está aqui com a gente, que ele é educador social também, né? A Cláudia, que está aqui com a gente, Rapper Lee, Mila está aqui com a gente, Michele, outros que já passaram aqui, que foi para cima, né, no feed, que eu não consigo descer mais. Quero dizer que é um prazer estar aqui contigo, né? E a partir de quando que você entendeu que o rap era uma ferramenta de transformação na sua vida e de outras pessoas? Eu me recordo muito bem, sabe? Porque o sistema, a própria educação, né, a escola, as professoras maquiavam, né? Eu sofria muito preconceito, né? Eu tinha muitos apelidos pejorativos, Nugget, Todd, Nescau, né, Pneu, né? E dentro, quando eu sofri esses preconceitos, eu não tinha noção do que era o preconceito, mas aquilo doía e eu sentia na alma. E eu revidava na pancada, na violência, e eu ia para a diretoria e eu tinha que concordar com o opressor. E eles faziam com que a gente tinha que aceitar, e eu falei, não me conformo com isso. E graças a uma professora que via toda aquela minha revolta, através da violência, através da porrada, muitas vezes eu batia, muitas vezes eu apanhava, filho único, eu não tinha ninguém para me defender, né? Então era mó treta, porque eu tinha que brigar, ter perna para correr, no outro dia eu tinha que ir para a escola, não podia falar para minha mãe, para meu pai, tá ligado? O barato era 1000 grau, o couro comia mesmo. Então eu tava naquele ciclo vicioso da violência mesmo. Quanto mais eu apanhava, mais eu batia. E começou aquela onda de tomar boné, de tomar lanche. E eu tava indo por uns caminhos já bem embaçado. Passei por um susto, né, que foi a FEBEM na época.
tá ligado? E uma professora teve um divisor de águas. Ela via que eu gostava de redação, ela viu que eu gostava de escrever e ela me apresentou a cartilha Caminhos Suaves, onde eu comecei a traduzir a minha história, o caminho que eu fazia do percurso da minha escola até minha casa. Eu comecei a desenhar e começava a ver a Interpa, que era o caminhão de lixo, a viatura, né, os malandros que tinha na quebrada, que falavam, ó, moleque, vai pra lá que nós vamos fumar um baseado aqui agora, não quero ninguém aqui perto. E eu começava a desenhar isso, né, dentro desse meu caminho. E aí eu comecei a me reencontrar dentro da redação. E aí foi quando eu via que os meus opressores, aquelas pessoas que faziam chacota de mim, não tinham esse mesmo dom. E aí que eu falei, opa, calma aí, mano. Eu tenho um diferencial. Então sou muito grato a essa professora, Dona Marli. Nunca mais tive notícia dela, mas eu guardo ela com muita nostalgia dentro de mim, porque ela me fez eu reverter a violência que tinha dentro de mim através da escrita. Maravilha. Tem um salve aqui diretamente de Angola, né? É o Rei Camanga. Camanga. Olá, Salve, pessoal. Angola. Debate muito interessante, acompanhando a partir de Angola. Opa, satisfação, irmão. Então, mas Máximo não posso abraço aí respeito. pra galera da África, pessoas de Angola, que dá maior moral pra nossa pergunta. Tem muito africano, muito angolano que segue a gente. Forte abraço aí pra vocês, valeu? Muito obrigado aí pela sua moral. Maravilha. Tinha um comentário aqui da mana Rapper Lee. Tem vários dela aqui. Nossa, tem muitos comentários. É peli original, autêntica. Ela tá Tem que dizendo aqui escolher que um você só. tá velho, Xará. Bons tempos. Tô mesmo, hein? Tamo velho, barba branca. Estamos ali, né, na mesma faixa. Já não temos tempo de se estressar, Sim, lidar com a ingratidão e brindar nossa mente. Sim, a gente só segue, né? Só vai seguindo o percurso e fazendo aquilo que a gente gosta, né? É isso que é importante. JP? Então, já que você é um cara das antigas, né? O que você falou aí, como é que você faz para se reinventar, para poder estar hoje no meio do rap que está tão diferenciado daquela época de 90, tudo aí? Foi o que eu falei, nós temos que estar sempre se reinventando, não é fácil, sabe? Você lidar com profissão, família, filhos, a ingratidão, sabe? De pessoas que você estendeu a mão, pôs no jogo. Hoje em dia, quando tem um recurso, nem lembra, sabe? Não tem nenhum dom de falar, ó, chega aí, mano, no meu evento aí, cola aí, ó, esse mano aqui pôs eu no jogo, fortaleceu. Isso é a pior sentimento que tem, sabe? E para você se desconstruir isso, você fala, porra, mano, barato é louco, já basta o sistema que nos oprime, que tenta nos silenciar a todo momento. Desde quando você vai num UBS e você demora 8 meses para ter uma consulta, desde quando você é abordado pela polícia, desde quando você vai num poupa-tempo e cai o sistema, né? Então o sistema ele nos breca de qualquer forma, mas pessoas que você foi criada ali, que você faz uma postagem, não tem um dom de curtir, compartilhar, comentar, aí você vê essa mesma pessoa curtindo tudo que é dos outros, fortalecendo tudo que acontece, você fica com aquele sentimento, né, mano? Só que daí que vem, eu acho que a autenticidade, a originalidade e a força, sabe? Num sorriso de uma criança que nem sabe o que é rap. Eu me inspiro muito nas oficinas, JP, as oficinas que o próprio Estado também, tem muitas professoras que breca, tem professoras que apoia, tem muitas pessoas que são profissionais da educação, que ainda não vê o hip hop como instrumento pedagógico, não vê o hip hop como transformação social, como causa e efeito, como uma linguagem direta, que tenta brecar, boicotar,
muitas vezes não na frente, mas por trás, nos bastidores. Então, eu me reinvento, sabe? Quando eu vou tentar levar o meu... Tentar não. Quando eu levo o meu material, aí a pessoa chega e fala, ah, tudo bem, você é MC, você é rapper, mas você precisa de provar que você é um rapper. Né? E aí você vê do lado uma pessoa que dá aula de zumba, consegue dar uma oficina. Você fala, pô, calma aí, mano. Eu tenho que chegar no Taíde, no Brau, no Rap Hood e pedir um certificado deles que eu canto rap, que eu sou do hip hop há 30 anos. Tá errado, a gente tem que lutar. Eu tenho um conhecimento. Então, quando você passa por essas burocracias, hoje em dia você não pode nem dever CADIM, nem conta de luz, que a prefeitura não te contrata, sabe? Então tem uma série de burocracia. Veja o mês do hip hop aí que está sendo, certo? Antes era um movimento que construía o mês do hip hop. Agora se preparem, se preparem. Vai ser um edital. Todos nós sabemos que edital é burocrático, mas a gente dribla tudo isso, porque nós é ruim mesmo, nós é embaçado, nós é zinca, nós não se ilude com não, porque o não sempre bateu na nossa porta. O sim é algo que nós temos que conquistar. Enfim, conseguimos, conquistamos, através do mês do hip hop, que eu dou muito valor, porque abriu o hip hop nas escolas, território hip hop. Tá chegando aí a escola do hip hop com o GOG e várias pessoas que estão nessa frente. Enfim, chegamos na sala de aula. Outro desafio. Hoje em dia a criançada, a juventude, os adolescentes não quer saber de hip hop também. Quando você chega para dar uma oficina de MC, eles com fone de ouvido, o outro cantando funk, o outro batendo na menina, aquela briga, aquele conflito, aí você tem que fazer uma análise da situação, fazer aquela conjuntura e ser cirúrgico. E aí, quem tem um sonho? Qual que é o seu sonho? O hip hop é amor, poesia, me resgatou, me salvou. Então qual que é o papo? Hip hop, hip hop. Você vem pelo lúdico, do lúdico você vem trazendo a conscientização, e da conscientização você já vê os mais novos, que é onde que nós temos que investir. Os mais novos, a desconstrução do machismo, do feminicídio, do preconceito, de tudo que é intolerância, tem que vir com os jovens, com os meninos de 4, 5, 6, 7, 8 anos, porque no recreio você já vê eles batendo nas meninas, xingando as meninas, e essa transformação que nós temos que fazer neles, para ir conscientizando, porque nós adultos, mano, já era, mano, nós não somos referência de nada, porque somos errantes. E a cada dia, se não tivermos a humildade de querer aprender a cada momento, pegar um livro, fazer o caminho de volta, a gente vai continuar sendo apenas mais um. Então o investimento é nas crianças, porque quando você canta um rap, você fala, os meninos, vem, as meninas, pá, tamo junto, eu quero ver como é que é. Eles repetem, sem vaidade nenhuma. Quando você pede para bater palma, mete marcha, eles cantam, eles batem palma, eles pulam, eles dançam, eles cantam, eles desenham, eles colocam o sonho no papel. Isso é diferente quando você chega no show de rap. Porque no show de rap, muitas vezes você marca o show com 1 mês de antecedência, 2 meses, os manos chegam, mano, eu tenho que cantar e ir embora. Mano, eu tenho uma responsa. Mano, eu tenho que cantar agora. Não compartilha, não curte, não cola, ou então fica com cara de mal, olhando feio, sabe? Então, a inspiração, ela vem de onde você menos espera, porque passamos por muita humilhação, que muitas vezes você se sente um nada, sabe? Pessoas que conhecem o seu corre, conhecem a sua luta, te trata você como uma pessoa invisível. Mas o rap é isso, tá dentro de mim, sempre foi. É algo que eu podia estar pós-doutorado, em qualquer formação, sabe? Desde ser um padeiro até dono de uma padaria, ou ser um sociólogo, ou uma forma acadêmica, mas eu estou 30 anos nessa janela, mas eu também sei a importância de você ter um certificado, né? Então estamos aí galgando a educação física e lutando pela formalização da assistência social. Opa! A Rapper Lee, ela disse o seguinte, aprendizado faz parte, aliado.
tudo que temos que estar calejado. Infelizmente, para não ser amargo e seguir em frente, não aceitar, mas revelar. É isso mesmo, a gente tem que brindar o nosso coração, né, para a gente não ficar amargo com relação a tudo isso, né, que a gente passa. Porque quando fala que nós somos a resistência, é sobre isso também, né? É sobre aqueles que estão ao nosso lado e muitas vezes não nos agregam, muito pelo contrário. Nós só somos lembrados, né, na hora que querem a bendita soma. Ó, vem aqui, soma com a gente. Depois que a gente soma, é um tchau, um pé na bunda e nunca mais Depois te que viu. soma, some. Depois que a gente Some. soma, só falta falar, ó, agora some. E é desse modelo mesmo. As pessoas são desse jeito, né? Infelizmente, ainda o ser humano é assim. Muito se fala em união e pouco se vive essa união. Mas como já foi falado, né, os que somam com a gente, os de verdade, a gente sabe que está com a gente. E é isso que importa. Aí, é isso Com aí. relação à sua escrita, né? Você é escritor, um poeta maravilhoso, espetacular, compositor excepcional, né? Mas, assim, o que a escrita permite você dizer, né? Que o rap não alcança vez ou outra, né? E existe alguma obra sua que você considera que foi um divisor de águas? Ó, eu costumo dizer que todo ser humano precisa escrever um livro, sabe? Porque é muito diferente você escrever um livro do que você escrever uma poesia e escrever um rapper, uma letra. Nós, rappers, também sofremos muito, porque a gente tem um contexto que é começo, meio e fim, sabe? Eu não consigo escrever um rapper, fazer um rap tipo, ó, eu tô aqui, vejam só, trocando uma ideia com a Cris e com o JB, daqui a pouco vou curtir um samba, lá, 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 é nóis, sabe? Eu acho que tem que ter um rapper com contexto, começo, meio e fim, uma mensagem, né? Então, às vezes, você quer fazer algo casadinho, ali tudo bonitinho, e não é assim. E com o livro, com a poesia, você consegue expressar seu sentimento, falar o que você pensa, sem se preocupar com a rima, com estrofe, com vírgula. É o sentimento na caneta e no coração, né? Então, eu não tenho assim... Eu gosto de muitas frases que acaba virando algum ditado popular meu. O presente é a arma do futuro com a munição do passado, né? A minha maior ambição é deixar um legado para as futuras próximas gerações que o hip hop salva, resgata e salva vidas e sou uma prova viva, né? Então, o meu primeiro livro foi uma experiência, composição urbana. Eu falo dos meus primeiras letras, dos meus rappers, dos meus rolês. O Telha Fina já remete muita aprendizagem de infância, do salve que eu tomava da minha coroa, do meu pai, das minhas tretas de rua, da minha primeira frustração quando eu fui no shopping paulista, sabe? Então, eu falo muito de mim. Estou vindo com duas obras aí, que é Povo de Rua pela sua própria resistência, onde eu venho com a narrativa do meu trabalho na assistência social, com o público em situação de rua, todo esse descaso aí da ausência do Estado, da negligência da assistência social, de muitas pessoas que lucram com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com a bala emocional. Tem muitas pessoas que estão nas ruas aí, têm seus bens, seus direitos confiscados, família que joga pessoas em CTAs e consome os seus benefícios, pessoas com distúrbio, pessoas com os transtornos mentais, psicológicos, que não têm um tratamento adequado, não têm uma escuta qualificativa, são tratados como pessoas invisibilizadas, mas são pessoas que têm um contexto, que têm uma história, que têm um passado, e você aprende muito. E uma das maiores
divisor de água, que nem você perguntou, é quando você tromba pessoas que você conheceu, sabe, de rolê, você tromba em uma situação de calçada, que não é situação de rua. Eu aprendi isso com eles, porque é o que um deles fala, ninguém dorme na rua, todo mundo dorme na calçada, né? Então nós estamos em situação de calçada e todo mundo está sujeito, né? Às vezes por uma frustração, uma decepção. A pandemia revelou a cara de muitas pessoas más, de pessoas gananciosas, de pessoas que se beneficiaram, de pessoas que perderam tudo, né? Então, é bem complexo. JP, os recados, tem como você passar? Pô, Tá nem você me conseguindo ver? explorar, né? Nem você me explorar, né? Vamos ver aqui. Pega um Sandra carregador para mim, por Covente. favor. Boa noite, meu abençoado e pai. A Sandra de Jesus mandou aqui, deve ser para o nosso convidado. A Rap Salve diz: Goiás, Valparaíso. aprendizado faz parte, aliado, é foda. Temos que estar calejados, infelizmente, para não ser amargos, seguir em frente, não aceitar, mas relevar. Deixa eu ver quem mais aqui. Diz que é DJ Leão. Boa noite, povo abençoado. DJ Leão, quebrada. Leon. Quebrada o quê, gente? Quebrada Valparaíso, Goiânia. Forte abraço. Bom, falou aqui para mim. Não tem mais nada, não. Ô, João, deixa eu te contar uma parada aqui, que é um assunto que eu não deixo de falar, eu vou falar sempre, tá? E a galera do rap não gosta muito de discutir, mas eu bato nessa tecla porque faz parte. Só que eu digo que tá no assunto, eu vou citar 3 nomes aqui. Mano Brown, acho que é Eduardo Pavio e Gog. Caras que são declaradamente de esquerda, tá? E defendem não um partido, não um PT, mas a posição ideológica do que é ser de esquerda. E como é que você vê, né, essa questão hoje do rap estar se inclinando para o lado direito da coisa? Você vê o Fernandinho Beatbox aí dando uma declaração bosta, tá vendo? O cara que faz um som tão maneiro com a boca conseguiu fazer um som de cu cagando. Falou merda pra caramba, a questão dos que não sabe o que está falando. Como é que tu vê isso, cara, essa questão? Eu vejo como uma tristeza, mano, sabe? Porque Fernandinho Beatbox, mano, eu ligo de miliano, né? Quando a gente começou ali, ele era do África Brasil ali. A gente se trombava ali na Pastelândia, que era um pico que tinha aqui em Pinheiros de samba, né, mano? Então, mano, o cara veio, mano, em boa aqui, mano, quebrada, né, mano? A gente vem ali. Eu vou citar um exemplo pela Pastelândia, onde a gente se encontrava. Só antes de você citar um exemplo, deixa bem claro, galera, o cara pode seguir a ideologia que ele quiser, só que também ele está sujeito a críticas, tá bom? Só isso. Pode continuar, querido. Então, ali mesmo, naquele exemplo ali da Pastelândia, Pinheiros, era um lugar que é onde todos os bairros, pelo menos aqui em Zona Oeste, parte da Zona Sul, ia para Pinheiros, porque era um bairro onde você fazia um dinheiro, onde você tinha um McDonald's para comer, para manguear, para tomar os boy mesmo, tá ligado? A gente tinha Pinheiros como uma referência. Então, é uma pessoa que nós tínhamos que sair da periferia para ir para esses grandes centros. Então ele sabe a realidade, que a gente não tinha nada nos nossos bairros. Quem levou isso foi a política, que tem um olhar de esquerda mesmo, sabe? Que levou tudo isso para a periferia, um posto de saúde, não tem as maiores condições, mas serviços mínimos que nas nossas quebradas não tinham. E a esquerda sempre teve esse olhar, né? Esse olhar de ter um olhar com a sensibilidade para nós chegarmos a um local, a um lugar que nós pudéssemos ter os nossos filhos viajando, nós pudéssemos fazer uma faculdade, nós pudéssemos construir casas comprando cimento, tijolo, né? Ter uma renda. E hoje esses mesmos filhos que se formaram nessa época, nas primeiras gestões,
do pessoal da esquerda, que deu uma visibilidade, que deu uma profissão, que a gente conseguimos pagar a faculdade para os filhos, dar uma qualidade, uma mistura, né? A fome grita, mas a gente conseguimos se alimentar. Esses mesmos filhos hoje são ingratos, cospem no prato que comem, e por uma lavagem cerebral, por uma fake news que entrou e engendrou na mente. Volto a frisar, a pandemia, sabe, ela mostrou a cara de muita gente. Então, muitas pessoas, por interesses próprios, por privilégios, né, acabam não enxergando a benfeitoria que cada um faz. Muitos criticam os planos de governo, o assistencialismo, mas a USP também tem bolsa de estudo para os boys. E quem estuda lá é filho de oriental, é filho de italiano. Você pega o sobrenome das pessoas que estão dentro da USP, é tudo bolsa estudo. Só que tem outro nome, não é Bolsa Família, é Bolsa Acadêmica. E isso ninguém aponta, ninguém julga. Então, eu vejo que também tudo precisa se ajustar, tudo precisa ter mais diálogo. Se nós tivéssemos uma opinião formada, em uma junção, em uma união, em um direcionamento e menos divisão, a gente poderia cobrar a nossa subprefeitura do bairro. Opa, calma aí. Independente de A, B ou C, esquerda, direita ou centrão, vocês têm que governar para o povo. Vocês têm que fazer mais escola, certo? Nós temos que ir lá na subprefeitura. Quem que a gente votou? Só que, infelizmente, as velhas políticas, aqui pelo meu bairro aqui, tem muito humano do corre, se diz do corre, erguendo a bandeira da direita, mano. Vestindo a camisa de opressor. Por quê? Conseguiu um salário, pensa no umbigo, vai ter um trampo ali garantido por uma gestão, e não vai lembrar que aquele mesma pessoa que ele está apoiando está cancelando o Vale Leite, não está construindo escola, mas ele quer olhar para o próprio umbigo e para o próprio bolso. Então, todas essas pessoas que a gente citou, a gente precisa, que nem teve aquele ato que teve na Faria Lima lá, na época da pandemia, que foi todo mundo para a rua, sabe? Ali acho que foi um ato bem assim espontâneo, original e autêntico. Hoje em dia você não vê mais isso. O povo lutar pelos direitos do povo, né? Então é tudo um interesse próprio, né, mano? Eu fico muito triste mesmo assim de ver uns comentários desse, não só ele, como tantos outros, que você não vê nas quebradas. Você não vê eles gratuitamente fazendo shows na favela. Eu acho que isso também é uma falha da esquerda, sabe? De não estar nas quebradas, trazendo esses grandes ícones, porque quem faz produção sem verba, sem recurso, não consegue contratar o show desses grandes ícones do rap nacional. E eles fazem falta de estar nas quebradas, fazendo show num campo, fazendo show numa quadra, fazendo show na sua rua, na minha quebrada. Porque, mano, imagina, né? Eu vou citar aqui, mas imagina esses grandes ícones aí, que estão nesse mainstream aí, fazendo show gratuito na sua rua, na minha rua. Mano, ia dar uma credibilidade para nós que estamos nessa resistência. Pô, mano, fulano que tava lá na televisão veio cantar na minha rua. Pô, aquele mano lá deu uma mensagem. Eu nunca vou esquecer uma das motivações de eu cantar rap, os discursos que o Racionais fazia, sabe, no meio dos shows, sabe? Aquilo ali você vidrava assim, sabe? Porra, mano, aquela ideia entrava na mente e hoje em dia você não vê isso mais nos shows. É muito business, é muito like, mas a mensagem está se perdendo. Verdade. Inclusive, eu fiz uma postagem que eu falei o seguinte, só se eu explicar rapidinho, que eu vou terminar já. Eu botei uma postagem que eu sei que vai dar caô. Botei lá, o cara que às vezes dá esse discurso de direita, papelê, foi tempo que eu achava que o cara ele estava ali enganado, ele estava ali como ignorante. Eu acho que o cara que tem a consciência que esses caras têm, ele, aquele maluco do RZO, o Elhão, e tantos outros aí, que se eu for falar uma lista imensa,
Porque todo esse discurso de direita, irmão, uma boa, é canalice. Eu não tenho outra palavra, é canalice. É o que se você vê aí o Lula, porra, junto aí com outros caras abrindo até escola com hip hop agora, tá entendendo? Pô, já viu a direita fazer isso, cara? Pelo contrário, até a estação hip hop aí em São Paulo, o cara não queria fazer, o Paulo Tarcísio, tá entendendo? E os caras não veem isso, não, gente. Então o cara desse é um canalha. Sabe? O cara que diz que é rap, da antiga na por cima, vem com esse discurso, canalha. Eu não tenho outro argumento. Vai lá, Cris. Eu vejo só em cima da sua fala aí, né? Eu vejo como interesse próprio, sabe? Porque a direita ela sabe comprar. Sim. Ela fala, vou te dar estabilidade, vou te dar poder e você não vai precisar de ninguém. E às vezes a pessoa olha para o umbigo e esquece das suas origens. Muitas vezes as pessoas não voltam nem no bairro onde morou, onde cresceu. Que sabe que ainda tem aquele mano que está se perdendo aí na drogatização, né, que está ali no alcoolismo, que está abandonado. Às vezes nem só essas pessoas da direita. Às vezes uma pessoa ganhou um edital ali, já esquece de contratar aquele mano ali que colocou ele no jogo, que apoiou. Então, o ser humano, irmão. Ser humano, desde quando o ser humano é ser humano, ele olha muito pro seu umbigo. É difícil as pessoas, que o dinheiro nunca compre sua postura. O Sabota já dizia isso, tá ligado, mano? Então, às vezes eu vejo assim, sabe? Que as pessoas se vendeu, né? Tipo, pode dizer a palavra correta e conseguiu o privilégio, né? Que é o privilégio aí, máximo respeito aos não pretos, mas é o privilégio dos herdeiros de padaria, dos herdeiros das pizzarias. Para eles, mano, eles vão defender mesmo. Eles não vão reconhecer que foi uma gripezinha. Exato. Com relação a isso, né, é muito oportunismo misturado ao mau caráter mesmo, né, porque essas mesmas pessoas que estavam lá atrás fazendo a mente da galera que hoje percorre o caminho, ela está servindo ali para a desconstrução de um caminho que foi feito em cima de muita luta, e isso chega a ser absurdo quando a gente ouve uma coisa dessa. Em se tratando de esquerda, eu também acho muito absurdo muitos que correm com a gente quando escuta projetos, né, que são feitos pela esquerda e fica aquela luta partidária. O rap é da direita, não, o rap é da esquerda, ou o rap é de lugar nenhum. Galera, o que está sendo feito, eu acho que a gente tem que ver os caminhos que são corretos, as coisas que estão sendo feitas para abrir portas, não para fechar, que nem essa conquista do hip hop nas escolas, né, que foi assinado. Eu vi uma página que se diz do rap e muitos e muitos e muitos rappers criticando essa ideia do rap na escola. Eu vi rapper, né, galera do hip hop falando o que irá ser ensinado para os seus filhos. O cara tá ali dentro do nosso cenário, ele participa do nosso cenário, porque a gente já viu eles nas nossas festas, nos nossos eventos, ele tá perguntando o que será ensinado aos filhos dele dentro da cultura hip hop. E isso daí é totalmente contraditório. Né? É contraditório. Galera, vamos colocar a mão na consciência e parar de ser besta. Eu escuto coisas que eu fico assim indignada. Eu conheço pessoas que recebem Bolsa Família, têm seus filhos numa creche, recebe N ajuda assistencial. Mas eu sou de direita. Eu sou bolsonarista. Né? Tomara que o Flávio ganhe para acabar com tudo isso. Aliás, né? Estão pedindo para o voto, né, impresso, né, porque senão não é confiável. E se por acaso Flavinho perder, né, o Trump ele vai ter que revisar tudo isso e os Estados Unidos vai ter que tomar conta do Brasil. Mano, cresce, que mundo que você tá? Que hip hop é esse que você percorreu? Que estrada é essa que concretou a tua mente? Deixou de ser pensante para você se tornar um cérebro de concreto atrofiado. Para! Então, essas pessoas alienadas, eu também passo por isso, eu fico nessa reflexão e tal, mas, meu, quando você vê pessoas do hip hop, que se diz o hip hop,
falando isso não aprendeu nada. Aprendeu nada, volta. Quando a gente vê essas pessoas replicando, é um medo, porque o Estado, ele provoca medo. Eu vou te dar um exemplo, pessoas que trabalham na escala 6 por 1, não tem nem tempo de ver os filhos, não tem tempo de ver a família, mas o patrão coloca na cabeça deles, olha, você vai perder o emprego. Então coloca o medo. E essas pessoas replicam isso com medo, sabe? Eu não vou erguer bandeira aqui, mas, pô, mano, o pessoal sofreu muito na época do antigo governo. E parece que não se liga. Não se liga. A gente comia carne com osso, não tinha mistura, gente. Não, comia osso, né? Nem carne. Nem carne, nem isso. Literalmente osso. As pessoas esquecem, não é que tem memória fraca, né? Eu acho que é o mau caratismo mesmo, e muitos têm preço e outros têm valor, e a verdade é essa, né? Agora vamos falar dos projetos, né? Fala pra gente sobre o Sarau Composição Urbana. O Sarau Composição Urbana aí, né? Tá voltando aí, depois de um período aí de reajustes, né, de manutenção, né, de toda a problemática que tivemos um êxtase e tivemos uma problemática interna, onde foi muito difícil fazer essa associação, né, porque às vezes grupo, coletivo, ser humano, é difícil lidar, né? É difícil sonhos são individuais, né? E a luta, por mais que só vamos conseguir coletivamente, é muito complexo. Às vezes você tem um ideal, o outro tem um sonho, às vezes um quer ficar só na água fresca, o outro está na labuta. Às vezes você faz umas cobranças para o enriquecimento, para o crescimento, e é mal visto. Tem muitos que às vezes esperam o resultado, e o resultado não vai bater na sua porta se você não fizer um corre. Se você não fizer uma luta, se você não tiver uma novas perspectivas, porque eu volto a te falar, o sistema ele não silencia a todos os momentos. Mas foi um momento aí de reflexão, foi um momento de ajustes, foi um momento de se reinventar, porque quando você não tem recurso, você vê quem é quem. Quando você tem recurso, tem uma par na sua bota. Então, agradecer por esse período aí, porque o deserto ele é uma travessia, ele não é um local para você ficar. Você vai ver miragem, vertigem, você vai ver ilusões, você vai ver pessoas que você acha que está ali com você, tapinha nas costas, tamo junto, é nós que soma. E na hora que você realmente precisa de pôr a mão na massa, você não vê ninguém. Mas estamos voltando, Sarau Composição Urbana aí, Michele Chero, Camila Ellen, estamos fazendo um percurso de estar inserindo os nossos mesmo, na nossa família mesmo, para aprender a pôr a mão na massa, aprender a fazer engrenagem, sempre com portas abertas, porque o Sarau Composição Urbana, ele veio de uma reinvenção dos ensaios de rap do Ideologia Fatal, porque em meados ali de 2014, 2013, não tinha evento de rap. E quando tinha evento de rap, não tinha tanta relevância. Aí, inspirado ao Sarau da Cooperifa, ao Sarau do Binho, né? A gente falou, vamos trazer isso para cá, vamos fazer um microfone aberto, vamos trazer intervenções artísticas e culturais, vamos ocupar a praça. O Sarau Composição Urbana, ele veio de uma revitalização, de uma ocupação da praça, onde a praça estava abandonada, a gente ligamos uma caixinha, começamos a fazer fazer ensaio, até que o Extra nos ouviu, né, na época, e falou, mano, quem tá fazendo barulho aí nessa praça aí? Pô, é o pessoal aí do Sarau Composição Urbana, que começou com oficina de hip hop, onde eu tinha que colocar o nome da minha oficina, né, em 2015. Aí eu coloquei o nome da oficina de composição urbana.
e aí da oficina virou sarau, do sarau já virou o rolê de somando na quebrada, e nós estamos aí. Então, composição urbana tá voltando aí, entendeu? É muito importante o Estado, a Secretaria de Cultura, esses editais, quem faz essa movimentação de curadoria tem que sair da cadeira e ir até o Sim, território e ver realmente quem está fazendo a diferença. Porque no papel bonitinho, todo mundo coloca o que quer. verdade. Os acadêmicos, os oportunistas, são muito bons, sabe? E hoje em dia, meu, com essa inteligência artificial, ele cria um projeto ali bonitinho, vai no seu projeto, tira uma foto, coloca no projeto dele, tira uma foto com você e fala, ó, eu que fiz. E então esses curadores, eles têm que ir até o território. Opa, qual que é o papo do JP e da Chris Woods? Vamos ver se esse programa é original mesmo. Vai lá na sua quebrada, mano. Vê o seu território, pesquisa com 5, 6 que conhece a sua caminhada. Pô, a Cris faz esse corre mesmo. Não colocar do jeito que tá. Às vezes tem muito projeto bacana que fica fora e tem muito projeto fake news que escreve bonitinho, tem uma linguagem entra. E quando entra, esquece de quem ajudou, quem apoiou, quem pôs no jogo, quem fortaleceu, esquece até mesmo das suas origens. Aí Verdade. volto esses oportunistas aí que não lembra, sabe? Um exemplo, pô, mano, às vezes o cara virou mainstream, cresceu aí lá em Suzano, mas o cara não volta lá para a periferia de Suzano. Um exemplo, entendeu? Isso mesmo. Ó, um grande exemplo, né, de trabalhos, né, que estão sendo feitos e não são valorizados, né, é o lá do espaço GR2 da Vila Missionária, né, que Pô, perderam o edital e estão até hoje na luta, né, pelo espaço, né, buscando ajuda, né, para se manter lá. E a gente sabe que lá o espaço funciona com oficinas, tem oficina de DJ, tem território sendo apresentado lá, tem muita cultura ali dentro, muitas pessoas pô, passaram por lá. já tivemos lá. Sim, Da hora, um salve sim, na sim, comunidade sim, carcerária, todo sim. mundo nessa movimentação. É um projeto maravilhoso, né, que deveria ser visto, né, e apoiado, porque não adianta você só ver, né, tem que Tem ter que o ir lá, apoio tem que também, ir lá. porque muitos elementos da cultura já passaram por lá também, e mesmo assim, ah, não, é o edital, ah, não, o edital. E a gente sabe que falta muita boa vontade das pessoas, a gente sabe que há muitos meios de se ajudar, e a gente sabe que quem realmente faz a cultura não tem ninguém para apoiar, mas aqueles que estão lá numa grande panela que não fazem nada, muitas vezes são beneficiados. Essa é a realidade. Essa pergunta que eu falo, meu, custa alguém da prefeitura, da secretaria ir lá no espaço e ver a causa que eles têm efeito no território? Eles não vão, eles vão por um pedaço de papel timbrado, Sim, escrito, com foto, e aí falar, ah, Duni Duni T, dá a entender isso, porque quem é alguém para mensurar? Eu já fiquei fora de edital do Jovem Monitor, por exemplo, onde eu tinha todas as qualificações sem menosprezar outros que foram contemplados, mas a pessoa olhava assim, ah, tá bom, ah, não é dessa vez. Ou então, burocratizam, você passa pela essa parte burocrática da papelada e cai em sorteio, sabe? sim, Tipo uma loteria. Então é complexo, desde que a pessoa que já recebe por isso, porque essas pessoas da secretaria, essas pessoas da prefeitura, eles ganham para ir lá fiscalizar realmente o projeto, sabe? Opa, calma aí, deixa eu ver se esse rolê é de verdade mesmo. Deixa eu ver o que eles fazem no território, se é algo eficaz, sabe? Então eles estão ali com o gabarito na mão, só não fortalece porque não quer. você não quer. JP? É, a questão da cultura, né, da arte em si, do hip hop, que é o que interessa, como é que você vê essas questões de métrica, de
ligar a questão da internet, né, o trabalho hoje, que é muito voltado para isso, né? Você hoje depende mais do streaming do que você vender um trabalho seu ou show, mas o streaming também é o que manda mais. E, assim, você acha que é uma luta desigual ou há uma igualdade entre vocês do underground e a galera que já está consagrada? Meu, é um universo muito distante, muito paralelo. Aí eu volto a dizer, muitas pessoas têm um mainstream, tem a estrela, tem o universo, tem a constelação, mas não tem um conceito da rua. Às vezes quando passa na rua, as pessoas nem reconhecem, mas descredibilizam. E às vezes você passa na rua, e aí, ô tio Tri, e aí, mete marcha, é um menininho, é uma senhora de idade. É lógico, sofremos bastante. Pô, mano, você não tem um carro, você não tem um dinheiro, né? Pô, sofre, mas esse conceito da rua não tem preço. Obviamente, hoje em dia está muito complexo, sabe? Hoje em dia não dá nem para você diferenciar quem está escrevendo de verdade ou quem está escrevendo algo pelo IA. Não tem como descrever quem manja de internet, views, visualização, que tem essa monetização, que faz esse corre, como uma pessoa que de repentemente escreve no caderno e tem dificuldade de pagar um estúdio para ensaiar, mas está ali no dia a dia, mas quando tem uma oportunidade de falar uma palavra, ele fala algo contundente, algo que vai refletir na mente de alguém e vai ser um diferencial num contexto e na vida de alguém. O dinheiro é muito bom, faz falta pra caramba. Você não sabe uma dor dentro de mim que é, pô, mano, pô, mas você canta rap, mas nunca foi na televisão. Você canta rap, mas não tem 1000 visualizações, sabe? E aí, mano, é uma lacuna que aí você tem que lidar com isso dentro de você. Aí volta a pergunta que a irmã falou. Você tem que tirar essas coisas do coração para você estar leve, você estar bem consigo mesmo, porque você tem que estar bem de cuca mentalmente, não é fácil. Muitas vezes você acaba de fazer uma apresentação, você se sente o rei na rua, você chega em casa, você não se sente um nada, porque às vezes você não deu uma atenção para o seu filho, para sua esposa, não porque você não quis, mas porque você estava ali, chegou no começo do show, foi o último a sair, porque você tem um nome a zelar, uma credibilidade, um respeito pela pessoa que te chamou, mas naquela circunferência, a família não vai entender, certo? Vai compreender, mas não vai entender. E essa discrepância é o que eu volto a frisar. Pô, mano, o cara tem o direito de ganhar o que for. Mais um exemplo, o MC Estrela, Lunática. O cara tá ganhando horrores. Você não vê ele fazendo show de graça na festa junina, onde que foi o primeiro palco que ele pisou, sabe? Então isso que eu vejo como a pior situação de tudo. É uma pessoa ficar snob, não lembrar das suas origens. Quando você quer chamar ele para contratar, o cara, ó, mano, meu show é 60 mil. Para você não contratar mesmo. Né? Como Sim, você vai ou levar? aqueles lá que fala a periferia, aqueles que falam contra a política, que fala que é educar, criar projetos, e quando você quer trazer ele dentro da sua periferia, dentro da sua realidade, ainda te fala que por menos de 3 mil ele não vai. Ah, 3 mil tá sendo modesto, hein? O pessoal aí. Modesto, não, é o mínimo. Porque nós somos às vezes, né, meu? Porque assim, nós que fazemos evento, a gente sabe que precisamos trazer pessoas que marcaram trajetória, época dos anos 90, né? Então, às vezes, você vai negociar, pô, mano, e aí quantas vezes a gente não já tirou do bolso, financiou, né? Tipo o carnezinho da Casas Bahia para trazer aquele grupo para ali. poder trazer. Hoje em dia é papo de 50, 60 para não ir mesmo. Parece que os caras falam isso, ó, é tanto para não conseguir levar mesmo. Sim. E máximo Ainda bem respeito que a gente também. é marrento. Eles conquistaram, né, a estrada dele, percorreram. Né? Mas imagina esses MCs voltando no seu bairro, voltando na sua rua. Pois e é. dá uma força maior nos eventos, né?
Nossa, seria bom demais. E falando dos eventos também, né, você tocou numa situação muito importante, né, que a família, né, que muitas vezes, né, você tá lá dentro do evento que você foi convidado e muitas das vezes você tem que ficar na madrugada esperando para chegar a sua vez e quando chega a sua bendita vez, tá só você e o contratante. Né? E justamente aquele que fala vem por um lanche, vem só para fortalecer mesmo o negócio e tem ninguém mais, porque a galera, infelizmente, do rap é muito disso, né? O ego, né, é muito inflado, né? Primeiro eu, segundo eu, depois eu. Então, vocês vão me prestigiar, mas eu não vou prestigiar ninguém. E muitas das vezes os eventos, né, acabam ficando vazios, né? E é muita omissão da galera que fala sobre união e fortalecimento. E eu quero agradecer, né, a nossa cunhada, né, a minha cunhada, a senhora, sua esposa maravilhosa que te acompanha nos eventos, muitas das vezes, né, tá com as crianças no colo, até quando ela tá com um bebezinho novo, ela tá lá prestigiando. E que isso é motivo de muito orgulho para você, né? Porque muitos reclamam muito sobre isso, que não tem esse apoio familiar. É um alicerce, é uma base, que nem eu falei, nós estamos dando uma estruturada. Tem o Lucas, o meu mais velho aí, que tá cuidando aí, tá querendo ser beatmaker, também tá dando um apoio no tributo à sabotagem, ele foi o meu DJ. A Camila Ellen aí, minha filha também, que tá cuidando aí da parte de fotografia. A Isabelle que tá fazendo bastidores ali, dando aquela fortalecida. O Derek, que é onde a pegada dele é mais jogar um futebol, mas ele tá indo já com a moto, fazendo um corre ali, né? A Larissa, que tem apenas aí 15 anos, semana que vem, já tá ali nos bastidores, escrevendo, fazendo make-off. O Thomas, que já tá se engendrando na dança. As minhas pequenas aí, que já estão aí fazendo as coreografias. E a Michelle aí, que segura o rojão, tá fazendo mó corre, tá cuidando aí da minha caminhada, tá desafogando, porque é difícil você cuidar da sua carreira, você querer escrever, você querer tocar projeto. Às vezes você chega para alguns contratantes, para alguns amigos e fala, pô, irmão, pô, tem como ver uma alimentação e uma condução pronto, o cara já vira seu inimigo. Sim. Mas o cara não entende que, mano, às vezes a despensa tá vazia, o que a gente ganha com o CLT é complicado. Eu sou um cara teimoso, algo dentro de mim me move, porque o que eu já briguei com o patrão, o que eu já saí de trampo, porque não queria me liberar para me sair mais cedo, que eu não tinha condições de estar no outro dia, sabe? Mas graças ao bom Deus nunca faltou nada. Parece que ele permite você a passar por um sofrimento, mas chega uma hora que ele fala, pô, calma aí, mano, esse neguinho não é tão ruim, não. Vou dar uma quilelinha para ele vai chegar ali, né, com a dispensa. Hoje em dia a gente vive nessa sociedade capitalista, cruel, sanguinária, sangrenta, onde você vai no mercado com 2 sacolinhas, você já deixa 300, 400 conto, né? Então a gente sempre estamos nessa reeducação, portas abertas sempre para pessoas que estão somando. Agradeço todo mundo que passou pelo coletivo. Eu aprendi com cada um, a gente aprende cada vez mais. A gente precisa sentar para aprender, porque a vida não para de ensinar, mas a gente precisamos estar de pessoas que vão estar com você na alegria, na tristeza, independente da discussão, do debate. Família briga, discute, certo? Xinga, até sair na mão, às vezes acaba acontecendo, mas é pelo um prol de uma melhoria. Não você vê pessoas prestigiarem outras pessoas que nunca fez nada por você, pelo coletivo, e você valorizar essas pessoas e desmenosprezar pessoas que sempre estiveram ali com você. É uma dor, é um sentimento que você passa mal pra caramba. Você desassociar isso, pessoas que você ama, que te traíram, direto ou indiretamente, porque você quer saber quem é uma pessoa quando cai o cifrão na conta. Se ela vai mudar de opinião, se ela não vai, se ela vai mudar, esnobar, ou apenas
ir postergando, e ludibriando, e congelando, e adiando, ao invés de você chegar a falar na cara. Tupac, ele tem uma frase muito da hora, que mesmo que não possamos estar comendo junto, não quero ver você passar fome, mas não sentarei à mesa com você mais. Porque é isso que enfraquece o rap, o hip hop. Já pensou se cada um curtisse, cada um comprasse, ó, eu tô com esse boné aqui, eu divulgo, tem pessoas que falam, oh, mano, onde você fez? Mas não tem coragem de falar, pô, mano, e aí? Como que faz pra me comprar um? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar daqui a 2 meses. Ô, mano, onde você fez o boné? Tem como você me dar um? Não sabe o quanto que você investiu para manter um sonho, para manter uma marca, para manter uma ética dentro da quebrada. Aí a mesma pessoa paga 200, 300 reais numa blusa, máximo respeito a quem vende camisetas chinesas, antigamente era do Paraguai, agora não. Agora é made em China, Vietnã, onde exploram muitas pessoas lá, num trabalho escravo, analógico, análogo, mas a pessoa vai lá e compra 200 reais num boné, numa camiseta, mas não tem coragem de dar 50 reais num boné que você faz com amor, com glamour. Verdade, com certeza. JP? Vamos falar agora assim, cara. Quais foram as suas maiores dificuldades na sua carreira? Puta, continua sendo, mano. Falta de investimento, falta de empresário, falta de alguém financiar o nosso sonho. Tudo isso aqui, ó, foi raça. Os livros foi na raça, CDs foi na raça, tá ligado? E eu acho que isso falta, sabe? Tipo, pô, eu vejo muitos grupos que conseguiram status, que estão num patamar bem elevado hoje, que começaram cantando em shows de outros grupos. Hoje em dia você não vê esses grupos fazendo show e abrindo oportunidade para outros grupos. Antigamente a gente chamava de abertura. Pô, vou chamar 3, 4 grupos para fazer a minha abertura. Você vê aquele mesmo bolinho dali. Eu vou As panelas. As mesmas panelinhas, mas as pessoas aprenderam a abrir um show de grandes ícones. Né? Eu cito 365 anos de Zumbi no Varangabaú. Dá um Google lá no YouTube. Você vai ver todos aqueles grupos, quando eles conseguiram o espaço deles, eles chamavam outros grupos para cantar. Hoje você vê, eu não gosto de trabalhar muito com nome, entendeu? Mas você vê muitos grupos aí que poderiam, pelo menos, não para cantar. Eu vou te dar um exemplo de realidade. Eu vou até citar um nome para ilustrar. A própria família RZO. Mano, o Sabotagem, mano, a gente via ele no show lá, ele nem cantava, mas ele tava no palco dos caras assim, ó. Aí você vê lá o Função, DBS, aí você vê esses grupos tirando Sabotagem, que se foi, que Deus odeia, aí você vê esses grupos chamando alguém para fortalecer, para somar. Ó, eu aprendi, a minha escola foi assim, eu subi no palco com a RZO, hoje eu tô fazendo show, e hoje eu vou chamar o grupo do meu bairro. Você não vê, tá ligado? Você vê vários movimentos aí, Santana Samba, que era uma referência de vários grupos, deu Google. O grupo que cantava na segunda, cantava na sexta. Você não vê os grupos indo lá, tá ligado? Então, essa referência, eu acho que falta. Você vê os mesmos bolinhos, a mesma panela de sempre, mas você não vê abrindo porta. Você vê vários podcasts aí, vocês já chamaram muitas pessoas. Tem vários podcasts que tem grande visibilidade, que eles podiam só pegar um livro de alguém, página dos rappers anônimos. Vou citar o Mano Lee lá do Rio Pequeno. Mano, 30 segundos já ia dar uma relevância. Porque às vezes a tiazinha da minha quebrada, o menino novo da minha rua, só queria ver de repentemente o Brau citar, pô, eu conheço o Mano Lee. O Ed Rock. Puta, mano, o Mano Lee, pá. Porque isso é fortalecimento, isso é fortalecer. E muitos aprenderam assim. Esses grupos tudo aí, que são referências na cena nacional, eles começaram pelas equipes de baile, no meio do salão, festival, coletânea. Hoje você não vê eles fazer coletânea para promover ninguém.
Então, eu acho que falta passar o cajado. Quando você vai numa escola de samba, qualquer escola de samba, você não passa pela comissão de frente sem você visitar a ala das baianas, a velha guarda, a bateria. Você conhece todo o movimento, para depois você entrar na comissão de frente. Perfeito. É que infelizmente a galera, ela quer o sol, né? Mas ela não quer passar pelas outras estações, né? E isso é uma realidade. E nós da Conexão Roots, a gente sabe o que é isso porque a gente vivencia isso. A gente abre o espaço aqui para a galera independente, né? A gente não faz objeção de ninguém. A gente tá ali sempre junto com a cultura underground, dando espaço para todos, né? Só que, infelizmente, não tem a soma, porque a galera, ela quer famosos. Nós já fomos questionados com relação a isso. Por que você não chama fulano de tal? Eu tenho o acesso do famoso, eu vou fazer a ponte. Não, a gente não quer isso. Nós também temos a ponte, nós também sabemos fazer isso, nós também temos acesso, nós também somos amigos também, mas a gente quer dar espaço para a galera do cenário independente. Só que o cenário independente tem que aprender também a fortalecer esses espaços, porque esses espaços crescendo, eles também crescem também. Não falo só sobre a Conexão Roots, eu falo sobre a plataforma Guia Digital, eu falo sobre a CTR Rádio Caruaru, eu falo sobre as Sondas Quebradas, eu falo sobre a Black Sampa Mogi, eu falo sobre a Black Sampa de Guarulhos e todas as outras, né, que fazem um excelente trabalho, mas muitos só dão visibilidade quando eles vão participar. Caso contrário, ninguém sabe, ninguém viu, não sei nem quem que é. E isso é absurdo, porque espaços como esse de voz acabam parando porque as pessoas acabam se cansando, porque a gente está abrindo uma porta para a galera, onde a galera só vem, né, mas não soma. Então isso acaba sendo frustrante para a gente também, porque a gente, não é que a gente quer reconhecimento, mas a gente quer a soma para que outras pessoas também se beneficiem. Porque olha só que legal, hoje a nossa live está com várias pessoas te prestigiando. Então nós gostaríamos que todas as lives tivessem inúmeras pessoas prestigiando cada um que passa aqui com a gente. Isso é soma, isso é união, isso é fortalecimento para a quebrada. Deixa eu ler um recado do Adilson Scarne aqui. Na era da internet, vocês são o farol para os independentes. Obrigado, Cris JP. Pô, sem palavras. Gratidão, gratidão. Scarne, que é um cara da hora, um cara politizado, um cara que eu gostei muito de bater papo com ele aqui. Um cara de grande valor, super reconhecido. Não pagou de artista aqui, porra, chegou na humildade. Que assim, né? Nem ia pagar de artista, né, cara? Acho que o cara. Artista todo mundo é. Agora, foda é quando o cara se acha estrela. O ambiente é muito pouco para mim. Aí aqui não é espaço para estrela. Aqui não rola. Aqui estrelismo não rola mesmo. Mas a gente precisa pegar essa força. A gente precisa também, a cena independente também, tem que se ligar que precisamos de uns aos outros. Sim, de repentemente rolar um desafio aqui. Pô, eu vejo o pessoal do funk, pô, a Cris Roots vai lançar um videoclipe da sexta-feira à meia-noite. Tá todo mundo lá curtindo. Sabe? Pô, eu não vou conseguir acompanhar a sua live, mas eu vou compartilhar um cartaz, eu vou dar uma curtida. Eu acho que existem inúmeras formas de fortalecer, né, meu? Grupos de rap. Mano, às vezes a gente tem tantos grupos, tantas pessoas em comum, parece que não faz nem sentido. Porque todo mundo posta, mas ninguém vai lá e dá um like, ninguém vai lá e dá um curte, ninguém pensa, vamos fazer um desafio de todo mundo curtir um trampo do outro. Vamos fazer um alto desafio de fazer um encontro só para trocar uma ideia. Isso que falta. Sim, a internet acabou ligando todos, mas no coração desligando todo mundo, né? Porque daí é um querendo ser melhor que o outro. Eu jogo meu trabalho, daí vem o outro irmão, já jogo dele em cima. Aí daqui a pouco já vem o outro e joga também, e ninguém fortalece ninguém, ninguém observa nada de ninguém. Você gasta dinheiro para fazer o seu trabalho, para você colocar lá para as pessoas
verem as suas ideias e ninguém valoriza. É mais fácil você contar com as pessoas de fora, né, do cenário do que com as próprias pessoas que estão ali dentro, porque eles acham, né, que se eu valorizar o Mano Lee, nossa, ele vai ficar maior do que eu. Isso daí não é legal, né? É só que as pessoas esquecem que o céu ele fica muito mais maravilhoso quando ele está com várias estrelas. Isso é uma constelação e nós somos essa constelação. Então todos nós deveríamos, né, exercer a união real. Eu sou um influenciador digital, eu nem sabia disso. Então eu estou sempre postando, sabe? Tem pessoas que ficam meio carrancuda comigo, achando que eu quero competir, mas não, meu. Eu troco ideia com todo mundo, na base do respeito, da hombridade, da lealdade. Se chega em mim, ó, eu tô com esse trampo aqui. Às vezes vem um pensamento, eu escrevo uma poesia, mando. Às vezes vem um convite de um evento, eu mando. Às vezes tem um DBT, eu mando. Porque é uma autorrotatividade que a gente precisa estar fazendo essa articulação para a gente mostrar que nós estamos em movimento. Não tenho dinheiro, não tenho grana, não tenho um carro novo, não tenho um tênis da hora, mas eu tenho algo que está dentro de mim, que me move, que eu me sinto muito bem, eu propagando bem, eu mandando uma campanha do mês do autismo, sabe? Você pegando uma informação da marcha, você podendo fortalecer, porém, agora eu estou tendo olhos cada vez um pouco mais para a minha família também, porque, pô, é 31 anos e um pouquinho, sem parar um dia de acreditar no hip hop, sabe? Sem parar um dia, sabe? O Ideologia Fatal, passou vários, mano, várias irmãs, sabe? Cada um teve a sua razão ou outra de abandonar o barco, sabe? De dar um gelo, de não querer dar uma atenção. Mas você pode perguntar para quem conhece a caminhada, tá ligado? Se nesses 30 anos eu parei um dia de respirar, tá ligado? O rap é algo que move, é algo que inspira. Já perdi emprego, já perdi relacionamento, né? Torço e agradeço muito a Michelle ter essa paciência. Não é fácil para ela, não é fácil para as mulheres, não é fácil, não é fácil. Tô tendo essa virada de chave, sabe, de colocar ela para cuidar das minhas questões de apresentação, de contratação. Vai diminuir a apresentação, sim, porque infelizmente a gente precisa de um gás, a gente precisa de um diferencial, porque muitas vezes você vai em alguns eventos, que nem você citou, que é 1000 graus, às vezes você se disponibiliza para ir gratuitamente, a pessoa vê você lá, coloca você por último, não dá uma atenção, e às vezes quando você vai ali para o mínimo possível, parece que você tem mais atenção, então é algo bem reflexivo, entendeu? E então eu estou colocando os meus livros na minha estante, estou conseguindo ter a minha estante. Olha só que maravilha, né? JP, dá uma lida aí na mensagem do Skyrim. Vamos lá, Adilson Skyrim. Infeliz realidade, o importante é a união. Até golpes estão dando por aí. Salve, mano. Salve, mano Lee. Força e foco, irmão. Juntos somos mais fortes. Paz entre nós, guerra aos senhores. Sempre. Ô, Mano Lee, com relação ao... A gente nunca pode deixar de falar sobre o racismo, né? Então tem que estar sempre na pauta, né? O racismo estrutural ainda é uma das maiores barreiras no Brasil. Como que você combate isso através de sua arte e atuação? Na resistência, não aceitando o não, porque ele está em todos os momentos, assim como vocês falaram aí de rappers e pessoas do hip hop questionando o movimento hip hop nas escolas, a gente vê grande parte dos acadêmicos contra. Eu ainda não vi nenhuma professora, eu não vi nenhuma escola, eu não vi nenhum letrado reverenciar essa questão do hip hop nas escolas. E eu estou aqui no Butantã, que é um bairro muito discrepante, sabe? É máxima riqueza e extrema pobreza. Tem um BIP entre USP a Murumbi.
né? Então, a luta, ela é desigual. A mesma polícia que enquadra eu na favela aqui, lá no Butantã, passa pessoas não pretas, pessoas com várias situações que poderiam ser abordadas, não são abordadas. Quando você tenta marcar uma consulta médica e a pessoa fala, ó, não tem vaga, você, opa, calma aí, cadê a assistente social daqui? Por que não tem vaga para mim? Eu quero ir até o fim. É assim que a gente tem a luta antirracista. É não lutando com não aceitando não, questionando sempre. Você tem que questionar tudo, porque eles querem te silenciar a todo momento. Em várias situações, o Estado, o sistema, a sociedade, ela está pronta para nos cancelar. Ela parece que acorda para te diminuir. E quando você liga a televisão, você vê só notícias ruins, você já fica. Quando você vê um busão lotado, um busão cheio, você vê um motorista com mau humor que não para no ponto, sabe? Você tem que questionar todas essas questões. E assim, essa luta, eu vejo quando eu consigo adentrar em locais inimagináveis. Faculdade São Judas Tadeu, faculdade da USP, eu tive meu livro lançado lá. E quando você vai lá com causa e efeito, quebra de olhares, já passei por muitas situações, porque o racismo, o preconceito, é uma situação que dói, que só quem passa por isso sabe. Eu já cheguei em um céu, né, para dar uma oficina, uma palestra onde que eu ia dar. A gestora do equipamento perguntou, você já terminou de limpar a sala? Porque o palestrante está vindo aí. Eu olhei para a cara dela, dá vontade de mandar para tudo que é aquele lugar, mas eu acho que a luta antirracista vem daí. Eu engoli seco, falei, não senhora, calma aí que eu já estou terminando de limpar. Vê se vai ficar bem limpinho aqui, tá bom? Qualquer coisa você me fala. Vamos logo que ele está vindo aqui. Ela nem sabia que era palestrante. Quando anunciou o palestrante que era eu, essa mulher não sabia onde colocava a cara, e eu não fui ignorante, grotesco, eu venci ela pela minha sabedoria, pela minha formação, e colocando isso como pauta. E ela não sabia onde colocava a cara. Então, temos que se informar cada vez mais, ler, procurar. A internet não é só Facebook, não é só Instagram, entendeu? A gente precisa ver o Wikipédia, ver a história da Carolina Carol de Jesus, ver quem foi Grande Otelo, sabe? Tem muito conteúdo que a gente precisa estar se atualizando, porque em todo momento, esse racismo estrutural, eles querem nos silenciar. Eles querem convencer que no dia da consciência negra tem que ter uma consciência humana, para nos deslegitimar, e é uma forma de nos silenciar. Porque não basta aquela famosa ditado, não basta não ser racista, você tem que ter uma luta antirracista. Não rir de uma piada, não fazer parte do deboche, e por essas e outras, e fazer a manutenção da nossa ancestralidade. E a nossa luta também vai vir através do Tardes Africanas, que vão fazer um sarau mensal, trazendo essas pautas da políticas públicas, que precisa chegar até nós. Roda de conversa é muito importante, sabe? Dinâmicas, porque tem muitos pretos e pretas, e máximos respeitos aos não pretos, que não se reconhecem. Hoje em dia, tem campanhas aí do censo, e tem pessoas que não colocam cor preta, coloca parda, tem vergonha da sua ancestralidade, da sua origem. Então, essa manutenção, a gente tem que fazer o exercício cada vez mais e mais e mais. Maravilha. A questão do feminicídio, né? O feminicídio, ele cresce de forma alarmante. Qual a responsabilidade dos homens, especialmente dentro da cultura hip hop, nesse diálogo? Como a arte pode ajudar a conscientizar sobre a violência contra a mulher? Eu falei isso lá no começo, né? Nós fomos criados, né, por uma cultura, realmente reconhecer o erro. Nós somos criados por uma cultura machista, desde pequeno mesmo, sabe? A minha tia falava, sabe aquela parte lá da galinha? Come ela que você vai poder comer.
e as minhas primas já não podiam. Então essa desconstrução, ela tem que vir na base das crianças, que nem eu falei no início, desde o MF, desde o MEI, desde o SEI, respeitar nas filas, repara nas filas, tanto a voadora que as meninas tomam, tanto o chute que toma, e engendrar isso. Porque a onda que está cada vez mais, tá cada vez mais alarmante, está cada vez mais gritante. Ensinar não é fácil, ser exemplo é muito mais difícil, mas reconhecer que precisamos melhorar, avançar, fazer o caminho de volta, sabe? Dar voz, não só voz, espaço de fala, de repente não interrupção, na mínima que seja, ou seja, no seu trabalho, uma opinião, uma sugestão, um enriquecimento, ouvir, fazer mais a audição. É um momento de ter essa reflexão, porque está exuberante aqui no território mesmo. Às vezes a gente pensa que tem situação que só passa em televisão, longe de você, mas aconteceu duas situações bem próximas aqui, sabe? E é situações que tem que ter um basta. Acredito que tem que ter leis severas. Também acredito que não tem como ter um sistema único para essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Tem que jogar no sistema mesmo, tipo anos 90, quando jogava os Jack lá dentro, lá no meio da população mesmo, porque aí serve de exemplo. Porque às vezes a pessoa mata e sabe que não vai dar nada, entendeu? Então tem que ter leis mais severas, também tem que ter diálogos, concordâncias. Eu acho que aproveitar esse momento e inserir roda de conversas para a conscientização dos homens. Eles têm que estar dentro dos eventos das mulheres e ouvir, sabe? Ouvir. Tem que ouvir o sentimento, sabe? Tem muita situação que a gente mais quer falar do que ouvir. E agora é o momento da audição, é o momento da roda de conversa, é o momento de participar, ouvir e saber que a gente temos que desconstruir, sabe? Ensinar os nossos filhos a respeitarem. E é difícil, é um exercício que não é fácil, é uma manutenção constante. Além de campanhas, eu acho que tem que ter esses ensinamentos, não sei, desde os 4 ou 5 anos até a maioridade, até o ginásio, faculdade, exercícios, seminários, faixas, banners, alertas, propagandas, sabe? Infelizmente ainda o povo é medialístico, assiste novela, trazer esses temas, sabe? Trazer a conscientização, trazer palestras, trazer uma formação, porque chegou no estágio, está numa situação que está fora do controle. Então, se não mudar as leis, se não trazer uma legislação, se não trazer uma formação no seu trabalho, porque às vezes muitos casais estão em crise, sabe? Um abalo psicológico, a pessoa precisa passar por um tratamento psico-mental, por terapias, temos que ter mais psicólogos, temos que ter mais terapeutas, sabe? Tem que tratar isso como uma doença e tem que procurar amenizar através de conhecimento, através de remédio, através de consultas psiquiatra, através de psicólogos, através de terapia, sabe? Terapia de casal, direcionar os problemas, ter conclusões de caso. Eu acho que assim a gente vamos estar diminuindo essa realidade, porque temos filhas, né? Amanhã ou depois pode estar acontecendo, mas é bem complexo, sabe? Então eu acredito que as terapias, os diálogos, trazer os homens para dentro dos eventos na condição de ouvinte, as condições de audição e gerar esses debates, gerar esses questionamentos, trazer essas provocações, isso é importante, principalmente as novas gerações. Boa, JP? Eu falei com minhas perguntas, externei aqui. Deixa eu ver aqui. Qual o seu maior sonho dentro da cultura hip hop e que mensagem que você deixaria para a juventude da quebrada que está começando agora? O meu maior sonho é ter uma casa cultural, sabe?
onde ela ia ter desde as oficinas, rodas de conversa, desde o balé, a formação acadêmica, ter um café para quem dorme na rua, ter uma formação para quem está em situação de drogatização, para quem está em situação de alcoolismo, trazer um resgate, trazer uma formação profissional, porque em algum momento aquela pessoa teve um gatilho que ela perdeu uma autoconfiança, sabe? Trazer psicólogos, que eu acho que nós precisamos para curar depressão, ansiedade, comorbidades, problemas psicológicos, problemas emocionais, sentimentais, e através disso ser um galpão, um casarão, casa cultural, onde tivesse serviços de assistencialismo, tivesse formação, tivesse apoio psicológico, apoio jurídico, inserção a egressos que saem do sistema sem ter uma formação financeira, sem ter uma qualificação, e trazer para a nova geração saber as origens, né? Hoje em dia, quem joga futebol nem lembra quem foi Pelé, mas um povo que não reconhece a sua história, sua origem, jamais vai ser um povo livre, livremente, e isso a gente não pode desistir. A gente só vamos conseguir trazer isso à tona quando a gente tiver um espaço onde a pessoa se identifique, reconheça, que seja referência, sabe? Onde consiga ter blocos, tijolos, cimento, onde as pessoas vão fazer a sua casa de costura, onde elas vão construir, o governo vai dar um subsídio, onde vai ter geração de renda, onde cada bloco vai valer a pena e cada luta de cada ancestral que morreu com esse sonho, pessoas que lutaram dentro do hip hop, que passaram por muita humilhação, que lutaram muito para ver uma música tocada no rádio. Eu tive um sonho depois de 30 anos ver a minha música na 105, sabe? E ela está 3 anos no ar, que é a Met Marcha, onde eu vejo pessoas de vários lugares que quando me para, reverencia, e quando eu escrevi ela, pessoas do meu grupo criticaram ela. Para, essa música aí tem que ser ajustada, não, essa música aí não vai levar nada adiante. Então é nunca desistir, lutar, sonhar. Sonhos são individuais, a luta são coletiva, mas correr é opcional. Boa. As suas considerações final? Bom, eu quero convocação geral aí do Tardes Africana, que vai vir aí um projeto mensal aí com sarau, roda de conversa, capoeira, jongo, Islã, manifestação da nossa cultura, porque a gente precisa conscientizar o porquê o jovem está com cabelo black, porque aquela irmã está andando de uma forma afro. Ela precisa saber qual que foi a sua raiz, porque muitas pessoas hoje em dia sabem da origem do movimento, mas não sabem da sua luta. Então, o Tardes Africana vai vir para fazer a conexão entre USP, São Remo, trazer esse empoderamento, fazer essa manutenção da nossa luta antirracista. Não podemos parar de falar, porque eles querem nos silenciar a todo momento. Daqui a pouco já vai vir gente brecando na escola do hip hop. Né? Então, deixa eu convidar o pessoal para o Tardes Africana. Tá vindo um CD novo aí do Ideologia Fatal, tá vindo o meu solo, tá vindo a nossa marca, e a gente só agradece a oportunidade de vocês, de estar fazendo essa troca de vivência, de conhecimento com vocês. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram, que estão na audiência, que vão estar cada vez mais. Falo, gente, nós adultos não somos referência nem espelho para nada. A gente precisa passar o legado. Faça uma doação, leia um livro, vai numa escola, dê uma oficina, vai num hospital, sabe? Vai num albergue, vai num SAICA, sabe? Doa uma vez por ano, né? Vai lá conversar, pega uma blusa velha que você não usa, passa para uma pessoa em situação de rua, leva, doe, de repente compra um misto quente para você, compra para outra pessoa, do nada entrega, começa a dar bom dia para as pessoas na rua, pede licença, por favor, muito obrigado. Você vai ver que você vai se sentir melhor e vai estar plantando uma semente com a perspectiva do novo amanhã.
Boa, JP? Isso aí, galera. Muito bom. Prazer ter você aqui, meu querido. Espero que a gente possa se esbarrar mais vezes. Sucesso, força e tudo de bom para você. Vai lá, Cris. Maravilha, eu quero agradecer a todos, né, que prestigiaram hoje, né, o nosso bate-papo. Dizer que foi um prazer, né, estar aqui com você. Já tentamos outras vezes e não conseguimos, né, porque o Um momento é brinde. agora, o momento é hoje, né? Então, um brinde, Um brinde toda também agradecer. positividade. Agradecer também aí a minha mãe que está fazendo parte da produção. Para mim isso também é um sonho. Olha que Porque tudo! quando eu cantava, ela sempre falava rap, música de ladrão, papapum. Né? A Michelle que está assumindo aí os bastidores. Realmente nós temos que cuidar, né, é que tem uma frase que assim, se a gente não cuidar dos nossos porcos, eles não vão engordar, né? Sim. Então, a gente temos que cuidar do nosso quintal, a gente temos que cuidar dos nossos projetos, porque 30 anos de amor, suor e luta pelo hip hop. Um brinde e obrigado a todo mundo que apoia, que nos segue e fortalece a caminhada. Máximo Boa. respeito, boa noite a todos. Valeu, galera. Obrigado aí a todos que estiveram presentes.